Eu acho que é uma polarização Sim. inóspita, né? Porque ela chega a ser insana em determinados momentos. Então, ficar longe disso às vezes faz bem para a alma, né? O que você acha Traz paz, desse né? projeto? Você está aqui vendo todo o meu equipamento, nós estamos aqui na sobreloja do Café Líquido e fazendo essa programação, já é o nono sábado seguido, já no terceiro mês que nós estamos entrando. O que você achou desse projeto aí? É muito interessante, eu acho que é um espaço que se abre para boa comunicação, para o debate político, para a informação, não é? Eu acho conscientização política, eu acho fundamental nestes tempos difíceis, né, de radicalização, abrir o espaço de forma madura, equilibrada, né, com bom senso, para que as pessoas possam se manifestar. Eu acho isso um projeto muito interessante que contribui para aprimorar o processo democrático, principalmente nesse ano de eleição, que é um ano muito importante em que a população tem que abrir o olho para não errar na escolha. Por esses microfones aqui já passaram Roberto Requião, a Maria Vitória, deputada, Reinaldo Stefanes, até o Poti, que é um grande escritor radialista, e assim vai, várias pessoas, várias personalidades por aqui já passaram, e agora conversando com o Álvaro Dias, eu vou começar, e o pessoal quer ouvir da rádio, com certeza, o seu panorama. Vamos começar pelo governo do Estado, os candidatos que aparecem e se apresentam, todos, evidentemente, ainda pré-candidatos, para o governo do Estado. Então, qual é o quadro que nós temos? Qual é a tua visão aí para o governo do Estado? Eu ouço muito essa discussão, não, o governador está demorando, o outro diz, não, tem a sua preferência. Assim, o Ratinho, né? Não se Então, decidir, né? São vários nomes, mas olha, é que as pessoas têm pressa. Sim. E quem tem responsabilidade nesta hora não pode ter muita pressa, porque as convenções só se realizam ao final de julho, até 5 de agosto. Sim. A última convenção do ano passado foi no dia 5 de agosto. Não sei, me lembro bem o dia da eleição deste ano, mas é exatamente, provavelmente 5 de agosto. Então, o último prazo, né, para as convenções partidárias, eu imagino que ainda muita água vai passar debaixo da ponte. Pois é. Né? É que nós temos a primeira barreira, Álvaro, é a desincompatibilização, porque isso é até 5 de abril. Aí já dá um sinal, né? Agora, pelo menos você já sabe. Quem é candidato e quem não é candidato, não é? Daqueles que estão em cargos executivos, que são obrigados à desincompatibilização. No legislativo, não. Quem é deputado, senador, não há essa necessidade de desincompatibilização. Não é? A novidade na política, pelo menos o que mostra os índices aí, nós temos o Sérgio Moro, né? Disparado, uma pesquisa recente agora. Ele saiu da eleição de senador e no dia seguinte começou a campanha de governador. Então está há 4 anos no ano. Essa é a vantagem. Isso não é novidade, sempre foi assim. Você se lembra que em 82 eu fui candidato ao Senado, derrotando nada mais, nada menos do que o maior líder político daquele século, que foi Ney Braga. Derrotei para o Senado em 82. Aí veio a eleição de governador em 86, não houve adversário. Vários pretenderam, fizeram pesquisas, mas o recall que é decorrente da eleição do senador dá muita vantagem, pelo menos inicialmente. Depois há que se sustentar durante a campanha eleitoral, né? Mas na largada da campanha, obviamente quem sai de uma eleição de senador vitoriosa sai com patrimônio eleitoral adquirido e evidentemente pode sofrer um desgaste, né, no período. Esses números podem mudar, né? Da campanha eleitoral, né? Até como dizem os antigos, né, política é como a nuvem. Ora está aqui, depois está lá, não é? Então, esse início favorece quem tem já esse recall, né? E depois vem, obviamente, a campanha. Se apresentam também Requião Filho, se apresentam outros candidatos que aí estão, né, postulando seu nome, mas uma curiosidade, nenhuma mulher se apresentou para a campanha desse ano. Né? É sempre muito difícil, né? Porque a legislação estabelece cotas para as mulheres,
assegurando o direito a elas de participar das disputas eleitorais, mas os partidos sempre encontram dificuldades para preencher essas cotas, porque são poucas as mulheres dispostas ao enfrentamento político, não é? Então, realmente está havendo um avanço. Hoje já temos mais mulheres do que tivemos, né? É bom que elas se apresentam, acho que traz um colorido diferente à atividade pública. Sem dúvida nenhuma agrega, né? Traz um componente importante da sensibilidade feminina. Nós teríamos que fazer um apelo até para os candidatos que se apresentam, né? Pelo menos que chame as mulheres. Os partidos hoje estão tentando montar chapas, né, para deputado federal, deputado estadual, e encontram dificuldades de preencher a cota das mulheres, porque a legislação define que estas cotas só podem ser utilizadas pelas mulheres. Então, se não existir mulher, diminui o número de homens, porque não vai acrescentar, né? Não vai acrescentar. Bom, passando de governo do Estado, aí nós temos uma outra, que você falou que a pessoa, o candidato, né, por exemplo, você citou o exemplo do Sérgio Moro, que vem com capital político em relação à eleição de senador, e 4 anos falando do governo. E aí para mas a tese não se aplica a você, que tem 46% na sua pretensão ao Senado. Você está diminuindo já viu? Já comecei a perder bola. Não é 46? 49,6. Bom, olha lá, 50. Vamos arredondar para 50. Voto a gente não abre mão, né? Nenhum. Então não me tire os votos daqui, né? E aí que você fala desse residual? Ainda não completei a questão do governador. Não. Porque há um fato que é importante a se considerar, que é o apoio da máquina administrativa do governador. Vocês devem se lembrar que quando eu era governador, o ex-senador, ex-governador Requião, tinha 2% na pesquisa. E eu fiquei no governo até o último dia para apoiá-lo. E ele venceu as eleições contra 2 candidatos fortíssimos, né? O Richard, que tinha 45% da pesquisa, e o Martinez, que tinha o apoio do presidente Collor no seu primeiro ano, portanto, no auge da sua popularidade. E o Martinez foi para o segundo turno com 70% inicialmente. E nós vencemos as eleições partindo de 2%. Então, veja que a máquina tem um poder extraordinário. Isso tem que ser considerado. Na análise política que se faz, não deve existir a precipitação de dizer fulano já ganhou, porque tem 30 e alguma coisa por cento ou 40% contra o outro que tem 3, 4, 10%, né, porque tem esse componente que é essencial. E nesta eleição tem a questão da polarização. A eleição do presidente da República interferindo muito no processo eleitoral do Estado, né? Infelizmente, a polarização se consolida nesta eleição. Eu próprio imaginava que pudéssemos ter um outro ambiente nesta eleição sem polarização. Mas ela está presente, visivelmente presente. Às vezes fica a impressão de que nós teremos só um turno da eleição. Porque, vamos lá, na esquerda não tem Boulos disputando, não tem Ciro Gomes disputando, não tem Marina Silva disputando, não tem Alckmin disputando. Portanto, só tem o Lula na esquerda disputando. Então vai concentrar os votos desta metade do Brasil. Aí da direita tem o Flávio Bolsonaro, que obviamente acaba assambarcando os votos do anti-PT, do anti-Lula e os votos da direita. Então, isso estabelece uma polarização que pode determinar o fim da eleição já no primeiro turno. Isso tem uma influência na eleição estadual também. Então é preciso fazer esse tipo de análise, né? Aqui, se o governador Ratinho Júnior for candidato a presidente, é um cenário. Se ele não for candidato a presidente, é um outro cenário.
Se ele for candidato a presidente, nós teremos uma divisão em 3 do eleitorado do Estado. O Lula, com o seu percentual tradicional de 25% a 30%, aí depois tem a direita com Flávio Bolsonaro e o Ratinho com o prestígio adquirido durante o exercício do mandato do governador. Então teremos a divisão deste bolo em 3 partes, né? Se o governador Ratinho não for candidato, aí obviamente teremos a polarização estabelecida aqui no Estado de forma muito visível, né? Então tudo isso tem que ser analisado para concluir sobre possibilidades deste ou daquele candidato a governador. Então esse quadro depende de muita situação, né? Nós estamos aí com o Ratinho Júnior, então uma decisão difícil, uma decisão que ele tem que tomar. A primeira delas, se ele vai fazer o sucessor, que significaria coroar a sua gestão, quer dizer, esse exemplo que acabou de dar, de ficar no governo e lançar o candidato, fazer com que esse seu candidato ganhe as eleições, não é? Ou desincompatibilizar e com uma possibilidade, então, de correr o risco de não fazer o seu sucessor e tentar a vaga presidencial, que é difícil, né? Seria uma vaga de centro, então? Centro-direita? Que nós já vimos em 2018. Então, o que se ouvia em 2018, nós tivemos candidatos para todo gosto, né? É verdade. Tivemos da esquerda e da direita e do centro, para todo apetite. Então tinha Bolsonaro, tinha o Haddad em nome do Lula, tinha o Alckmin, tinha o Boulos, tinha o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Amoedo, o Meirelles, e tinha até o pastor lá, o padre Kelvin. Não, naquela era outro, era o Daciolo, Cabo Daciolo. Isso. Aquele que ia meditar no morro. Exato. Então ele fez a festa nos debates, né? Ele foi a figura folclórica dos debates. E eu também estava nessa disputa. Então veja quantas opções nós tivemos em 2018. Que não vai e a opção agora. foi pela direita e eu via constantemente: o seu projeto é o melhor, mas você não tem chance. Ouvia de ponta a ponta no Brasil isso. Aqui no Paraná, que eu comecei com mais de 50% nas pesquisas, né? Eu terminei com 5%. Todo o meu eleitorado migrou para o Bolsonaro, sob a alegação de que eu não tinha chance. Ao contrário do que ocorreu no Ceará, que as pessoas sabiam que o Ciro Gomes não tinha chance, mas votaram nele porque era do Ceará. Então ele fez 40% no Ceará e não teve chance no Brasil. Né? Que você não visualiza... Mas o eleitor foi mais bairrista do que é o eleitor do Paraná. Quer dizer que você não o eleitor do visualiza Paraná não é bairrista. Quer dizer que você não visualiza a quantidade de candidatos em 2026 vai ser bem reduzida, então. Bem menor do que foi. Isso melhora o debate, né? Porque diminui o número de debatedores, né? Nos debates da TV. E, obviamente, estabelece a possibilidade de finalização da eleição no primeiro turno. Você visualiza né? isso, Com a polarização, né? Ou é esquerda ou é direita, e esquecem o centro, migram uma parte para a esquerda, outra parte para a direita. Quem tem rejeição absoluta ao candidato da direita migra para a esquerda. Enfim, e também vai aumentar o número de ausência, né? Votos brancos nulos e ausentes na eleição, exatamente por não concordar com a polarização. Isso é uma previsão que é preciso ser feita. Né? O Ratinho, ele tem, entre os candidatos que se apresentam aí do centro, entre Leite e Caiado, né? Entre os 3 aí, que o PSD tem trabalhado os nomes e tudo mais, ele apresenta o melhor desempenho pelas pesquisas indicando. Tem o melhor desempenho. Tem o melhor desempenho e, obviamente, se houver este candidato do PSD, pelos critérios já definidos, né, será o Ratinho o candidato. Então, eu não vejo possibilidade do Caiado e nem do Leite. Os dois estão
em desgaste, né? Tanto Caiado quanto Leite. Nos seus estados, inclusive, com dificuldade de eleger sucessor. O Ratinho também tem essa dificuldade aqui, mas por outras razões. Ele, pessoalmente, não está em decadência, né? Ao contrário, ele está numa fase de projeção. Então, se houver um candidato em terceira via, né, como se chama, certamente deve ser o Ratinho, se ele aceitar a missão. O Ratinho, ele trabalhou, digamos assim, com 3 nomes, né? Ele ficou trabalhando com 3 nomes, né? Rafael Greca. Então ele fez nomes que trabalhassem a postulação a ser governo do Estado. Será que isso não diminuiu o foco no candidato da preferência dele? Mas eu repito, eu acho muito cedo para uma definição. Né? Quando, é óbvio, a gente sempre fala, quando tem candidato demais é porque não tem nenhum. Né? mas não é o caso, já que o partido do governador sempre cresce muito, né? Recebe adesões. Então as lideranças se concentram muito no partido. É um dos defeitos do nosso sistema, né? Esse sistema, por isso que eu sempre combato o sistema, falo em refundação da República, né? Para oxigenar esse ambiente da política também, né? Com uma reforma política importante que pudesse recolocar os partidos no seu devido lugar, né? Hoje nós temos partidos com proprietários, né? Que se transformam em cartórios. Partido balcão de negócio. Então, trabalham com comissões provisórias que mudam ao sabor do desejo de quem preside e que se torna proprietário nacionalmente. Né? Então, isso tudo faz com que a adesão ao partido de quem está no comando, que tem secretarias, que tem cargos comissionados para oferecer, então, que tem material de sobra para composição, para alianças, né? Então isso cresce, por isso concentram candidatos. Por isso são 3 lá os candidatos, quando em vez você ouve, o fulano vai sair e vai para o partido tal para ser candidato, né? Mesmo para o governo. O Alexandre Cury sai do PSD e vai para o Republicanos para ser candidato. O Greca sai do PSD e vai para o MDB para ser candidato. Estou falando em hipótese, sim, claro, né? Que é o que corre aí na boca pequena, né? Na Rádio Peão. Ou na Rádio, ou na Boca News, aqui. Né? Rádio Peão, né? Então, e isso, como se fala constantemente que o governador já fez a opção pelo Guto Silva, aí se especula a hipótese de um e de outro, Greca e Alexandre, deixarem o partido do governador para buscar uma ferramenta política e apresentar o seu projeto de governo para o Estado. Isso também é legítimo em função do ambiente que nós vivemos na política brasileira, que não há partidos, verdadeiramente partidos, né? O que temos são siglas para registro de candidaturas, os programas são ignorados, o estatuto é ignorado. Então o que vale é o projeto eleitoral acima de tudo. Isso tem acontecido, continua acontecendo. Tem que parar com isso, mas não chegou a hora. Porque ainda não assumiu a presidência da República um mudancista, alguém com capacidade de propor mudança para valer no país. Porque assumem a presidência e acham mais confortável assimilar o sistema, conviver com ele, dar respaldo e sustentação ao sistema, que vai se tornando cada vez mais deletério. Né? O sistema é cada vez mais precário, comprometedor, promíscuo. Você vai para o Congresso. O Congresso se transformou numa espécie de sindicato do mal, ou na casa de mercadores de emendas parlamentares, na casa de caixeiros viajantes, que carregam uma maleta para transportar o dinheiro e dizer, estou ajudando o meu município. Aí há desvio, aí vem a Polícia Federal, porque o Dino lá
no Supremo age e a Polícia Federal vai atrás, busca e apreensão, prisão de parlamentar, de ex-parlamentar, de desmoralização do Congresso, não é? Então, esse é o sistema vigente no país. Isso tudo tem que mudar. Mas vai mudar quando? Com os candidatos que se apresentam e que não mudam nada, né? Aliás, no discurso até chegam dizendo, preciso renovar, ideias novas. Aí eu pergunto, mas qual é a ideia nova aí, hein? Me diga a sua ideia nova. Quantidade de aí você deve deixar cria, né? Nada se cria, tudo se copia. Porque pode ser jovem, cabelos pretos e tal, e longos, mas aí cadê a ideia? É a mesma de sempre, não é? É a mesma de sempre. E eu digo mais, tem mais chance de ter ideia nova quem adquiriu uma larga experiência, quem viveu a experiência plena, tem mais possibilidade, pela experiência adquirida, de apresentar uma ideia nova do que está surgindo agora, ainda nos coelhos, né, como se diz aí, né, os piados de prédio, os piados de condomínio, que chegam lá no Congresso, pegam o celular e ficam fazendo selfie. A ideia nova é fazer selfie no Congresso Nacional, é fazer vídeo do TikToker. Essa é a ideia nova do Brasil hoje no Congresso Nacional. Me apontem uma ideia nova dos novos parlamentares que assumiram mandatos como decorrência da última eleição. Aonde está a ideia nova? Então vamos parar com esse discurso antigo. É um discurso... provavelmente eu até usei, eu nem me lembro, mas certamente eu usei quando eu era jovem, vamos renovar. Né? Óbvio, eu sou favorável à renovação. Agora, a renovação tem que começar no primeiro degrau. Você renova na Câmara de Vereadores, depois vai na Assembleia, depois vai deputado federal, depois vai senador, governador. O Senado, principalmente, a palavra Senado diz tudo. Vem do latim senatus, que significa conselho de sábios, de idosos. Aí o sujeito diz que tem que botar gente nova no Senado. Mas para fazer o quê? Para fazer o quê? O Senado é a casa da maturidade política, do equilíbrio, do bom senso. Por isso é um lugar para encerrar a carreira, não para começar. É lá que vão ex-presidentes da República, ex-governadores, ex-ministros de Estado. É o lugar que carrega essa bagagem. Que adquire experiência, o aprendizado. Aí chega na campanha passada mesmo de senador aqui no Paraná, eu vi candidato prometendo certas coisas. Aí eu pensava, poxa, para onde esse cara está indo, né? Para o Senado não é, porque lá não é lugar para fazer isso que ele está dizendo que vai fazer. Então isso, os próprios candidatos desinformam a população, enganam a população na busca do seu interesse próprio, né? Então, não informam corretamente, não fazem uma campanha didática, né, pedagógica, para que o eleitor possa dizer, não, meu modelo de política é esse, eu vou escolher este, porque eu penso assim também. As convicções que ele sustenta são as minhas convicções, né? Agora, transformam a campanha eleitoral no palanque da mentira, né? Então, mente aqui, mentem ali, prometem o céu, prometem o loteamento no paraíso, enfim, desse jeito nós não avançamos. Mas viu, como é tranquilo aqui, gravando entrevista, tomando um cafezinho da boca, tomando uma água, né? Você veja que é uma outra realidade, é esse projeto de gravação aqui do Boca News que está fazendo esse sucesso, estourando a audiência da Rádio Ativa. Você está num trabalho árduo, forte, que é o MDB, né? Reestruturar o MDB. O pior é que eu não estou nesse trabalho forte. Eu sou sincero, né? Na verdade, eu só me filiei ao MDB e a reconstrução do partido é mérito dos seus membros, né? Eu não posso, de forma nenhuma, me apropriar do mérito da organização do MDB. Porque eu entrei no partido a convite das lideranças, inclusive do presidente nacional Baleia, né, no dia 15 de dezembro. E aí fiquei de férias. Eu voltei agora no mês de março. Então, na verdade, eu ainda não fiz nada pelo
no MDB, a não ser a minha filiação, né? Então, o mérito da organização, da reestruturação do partido, né? dos líderes do partido, Sérgio Souza, o Orlando Petrucci, o Antônio Libério Neto, o Decílio Turini, o deputado Batapinha, enfim, são as lideranças, o Nereu Moura, essas lideranças que estão aí organizando o partido no Estado. Né? O Aduro, o Renato Aduro, que é também uma liderança importante do partido, que faz a relação do partido com o governo estadual, com o governador. Né? Então, eles é que possuem o mérito. Eu estou chegando só, abriram as portas para que eu voltasse para casa, né? E por isso pretendo contribuir sim com o partido a partir de agora, né? Vamos ver no que eu posso ajudar. O MDB manda brasa, né? Velho de guerra, né? O MDB tem história, tem tradição, né? Um partido realmente enraizado, né? O pessoal, o Brasil inteiro tem liderança no Brasil inteiro. É o partido, do ponto de vista da democracia, mais importante do país, né? Foi o maior movimento político pela redemocratização no Brasil. Os líderes exponenciais da restauração democrática usaram o MDB como ferramenta política para conseguir o objetivo da redemocratização. Então é evidente que esse partido tem mérito, né? E por isso o nosso retorno. Eu disse quando voltei ao MDB, ninguém se perde no caminho de volta, porque eu considero que o retorno ao MDB é uma questão de amor à causa, né? Amor à causa, amor à democracia, à liberdade, à justiça. Hoje se fala muito em liberdade, mas na verdade o exercício da liberdade pressupõe determinado comportamento. Quer dizer, você, para exigir liberdade, você tem que entender que o contraditório é essencial, que a divergência há de ser respeitada, e muitos querem liberdade só para si e para os divergentes nada, não é? Então não é por aí que nós devemos caminhar. Eu acho que essa presença no MDB tem muito desse propósito, na defesa da democracia, da justiça, da liberdade. E eu acho que são temas essenciais, mas para serem praticados. Democracia existe para ser vivida, e não apenas para ser cantada. Aos que cantam a democracia, mas não a vivem. Então nós estamos num partido que vive internamente a democracia e que propõe a democracia como verdade, e não como encenação, e não como ilusão. Temos um passando a nível federal, né, presidente, tudo mais, governo do Estado, mas o Álvaro vai falar agora do Senado. É candidato ao Senado, está muito bem nas pesquisas, né? Errei o número um pouquinho, né? Não pode desperdiçar nenhum voto. Não vamos diminuir. O voto é uma questão de respeito, né? De gratidão. Então, você não despreza nenhum voto. Nenhum voto. Pré-candidato, sim, pré-candidato. Pré-candidato. Ele está fazendo campanha aqui. Eu estou entrevistando um político de marca maior aqui que pode fazer a pretensão que quiser. Nenhum é candidato, ninguém. Todos que sentaram aqui deram entrevista. Candidato é só depois da convenção. Exatamente. Então é isso. Mas essa pesquisa que traduz esse teu trabalho, a sua vida. Você está há 4 anos, você está brincando aqui de férias. Pelo trabalho que eu fiz, pela dedicação, até eu merecia mais. Porque é muito trabalho. Aqui eu tenho uns amigos aí que me acompanham há tantos anos. Pode citar aí quem você está aqui. E que sabem que foi uma luta, né? E muita entrega. É uma vida, né? Muitas realizações. Uma vida, né? Isso, sem falsa modéstia, né? É que eu tive mais oportunidades que os outros, né? Então não há no Paraná nenhum político que possa oferecer para análise da população o legado que eu tenho a oferecer. Se eu fosse falar aqui das realizações, nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando, porque são muitas realizações no governo, antes do governo, depois do governo, no Senado. As relatorias estiveram
ao meu alcance, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, uma relatoria de projetos da maior importância para o país. Existe o Estatuto do Torcedor. Pouca gente sabe que o Estatuto do Torcedor nasceu do nosso trabalho, presidindo uma CPI de futebol, a lei de responsabilidade social do desporto. O último Plano Nacional de Educação, que a educação é tão importante, a busca do conhecimento, a valorização do magistério, dos professores, foi um trabalho nosso como relator final. Eu apresentei 103 emendas, a metade delas aprovada. Portanto, tem muito da nossa participação no último Plano Nacional de Educação, pouca gente sabe. A salvação das APAES também está nesse contexto, né? Porque o governo à época, foi em 2014, o governo à época tinha a ideia da inclusão educacional, ou seja, acabaria com as APAES, né? E houve uma reação, obviamente, dos líderes da APAE no país. Eu fui procurar, a proposta tinha passado pela Câmara, tinha passado pela Comissão de Justiça do Senado, e quando chegou na educação, eu, como relator, fiz a mudança, preservando as APAES. Isso apenas para citar uma das minhas propostas, né? Porque foram inúmeras, eu falei em 50 aprovadas, né? Das 103 alterações que eu propus ao Plano Nacional de Educação. E se nós formos continuar e tal, depois eu fui relator da Lei Pelé, as alterações da Lei Pelé, que melhoraram a administração do futebol, permitindo inclusive a tal SATs agora, né, que são os clubes de empresas. Então, mas olha, tem tanta coisa que realmente não daria para ficar falando. Está tudo dentro do livro aqui, não? Esse livro está do seu lado, está tudo aí ou conta a história? Não tem, nem um terço, eu acho. Aí o livro teria que ser de mais de 2.000 páginas. Então esse livro tem acho que umas 400 páginas. Né? Agradeço. Foi o Zé Antônio Feneriale que escreveu, um jornalista histórico de Londrina. Já é minha leitura de cabeceira, comecei a ler desde a reunião que tivemos no seu escritório, você me presenteou com uma dedicatória, já é de cabeceira, já estou passando pela sua história, que se confunde muito com o norte do estado, né, o reduto, né, lá atrás, e aí vai misturar um pouco com o cunhado, né, com o meu cunhado, Antônio Bellinati, tem uma história, uma carreira também. Brigamos, depois ficamos amigos, né? Hoje é um grande amigo. É um grande amigo. Ele mesmo falou outro dia ali num salão, cortando o cabelo do Ernesto, falou, eu preciso falar com o Bellinati, quer conversar com ele. Ele fica sempre Londrina, aqui em Curitiba e também no litoral, né? No litoral eu ando com ele ali, toda a barraquinha, ô Bellinati, até brinquei com ele. Popular. Até brinquei com ele assim, você podia ser prefeito aqui de Matinhos, ia ficar legal, né? Não, ele tem chance. Ele é muito popular. Lá em Londrina, então, nos 5 conjuntos, né? Ele tem uma popularidade uma coisa impressionante. Tem aquela feira lá dos 5 conjuntos, se ele for lá, é mais famoso que os feiranos. Álvaro, mas temos uma pré-candidata encostando, e eu vou provocar essa pergunta, encostando no seu índice, uma pré-candidata. Aonde? Qual estado? Gleice Hoffmann tem 46% de rejeição. É o polo contrário, né? É o anverso, né? Que coisa. Mas olha, a rejeição é o sintoma da polarização. Então você vê, a eleição passada, quais eram os 2 candidatos à presidência da República mais rejeitados? Lula e Bolsonaro. Quais candidatos foram para o segundo turno? Os 2 mais rejeitados. Isso porque quando você tem uma posição muito agressiva e que estabelece a disputa e a polarização, quem não vota em você rejeita você. Então esse é o fenômeno da rejeição. A análise, portanto, das possibilidades de um candidato muda exatamente em função disso. Antes dizia, quem tem mais de 40% não tem chance de eleição. Hoje tem chance de eleição quem tem mais de 40%. Num confronto de eleição majoritária. Né? Não é o caso do Senado, porque são 2 vagas, então aí já é um pouco diferente. Mas com a presidência da República, a rejeição não é sintoma de derrota. Porque hoje, por exemplo,
o Bolsonaro e o Lula, ambos têm em torno de 46% de rejeição. Porque o país está dividido ao meio, né? Então, quem é Lula rejeita Bolsonaro, quem é Bolsonaro rejeita Lula. Então, essa é a realidade da polarização, que é muito ruim para a política e para a democracia, né? E que exclui pessoas talentosas, pessoas qualificadas para exercer funções importantes que poderiam contribuir muito para mudar o país para melhor. Na sua visão aí, você está acompanhando os candidatos, vamos falar um pouco daqueles que se apresentam como deputados federais. Você vê alguma novidade dos quadros que se apresentam aqui para o estado do Paraná? Não, é difícil você apostar em êxito eleitoral para a Câmara Federal e para a Assembleia. Sim. Sobretudo agora que temos esse fenômeno da internet, né, das redes sociais, que às vezes há os que se elegem assim, sem sair de casa e de forma surpreendente. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, até ele se filiou comigo no PV, depois eu fui para o Podemos, ele se filiou no Podemos, ele se elege fazendo assim votações, deputado estadual. Esse é o fenômeno que fica muito difícil. Você pesquisa de opinião pública também não revela a realidade, porque é difícil uma pesquisa, para eleição proporcional é muito difícil você fazer uma pesquisa que dê o resultado final, né? E a quantidade de votos também, beirando os 200 mil votos, por exemplo, com o deputado federal, né? Precisa um coeficiente alto de votação. O coeficiente, são 8 milhões de eleitores, mais de 8 milhões. Então, para cada vaga de federal, 200 e poucos mil votos, 210, acho que 220 mil votos por aí, de 200 a 220 mil votos para eleger um federal. Né? É por isso que os partidos se preocupam com a composição das suas chapas. Né? É preciso ter candidatos que somem votos para eleger um número maior de representantes. A coligação não existe mais. Né? Colocaram no papel agora as federações. Foi uma mudança benéfica das antigas coligações que somavam-se os votos, né? O fim da coligação, sim, eu acho que é benéfico. Vem nesse caminho aí do desejo de construir partidos de verdade. Né? Estamos longe disso, mas seria um passo. E a federação veio para salvar os pequenos partidos, né? Porque eles desapareceriam, não alcançariam o quórum, não é? O coeficiente mínimo, né? Então, na verdade, a federação foi para isso. O que é estranho ver partidos maiores fazendo federação, né? Como União Brasil e PP. Aí o que ocorre? Ocorre que há divergências intransponíveis, né? Como está havendo aqui no Paraná. Umas rusgas importantes aqui no Paraná, né? Então a federação, ela não contribui muito para a consolidação de partidos de verdade. Porque o objetivo de terminarmos com coligação é reduzir o número de partidos, né? E a federação veio para salvar partidos pequenos, né? Ninguém é contra a existência de partidos, existam quantos partidos conseguirem se constituir. Mas tem que ser como o modelo americano. Os partidos existem, mas eles não ocupam lugar no legislativo se não obtiverem o quórum necessário. E aí não tem direito a fundo partidário, a tempo de rádio e TV. Aí ele é uma ferramenta política para defender uma causa, uma bandeira. O Partido Verde, por exemplo. As pessoas aqui no Brasil nem sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos tem um partido comunista. Tem um partido comunista, não consegue eleger deputados. Eu acho que tem mais de 100 partidos nos Estados Unidos, mas só 2 disputam. Os outros defendem causas, bandeiras, eles se constituem como uma organização social defendendo direitos, consideram legítimos. Né? A gente não tem notícia dessa cláusula de barreira ser efetivada na prática. Você tem notícia que partidos estão Ela era muito mais rigorosa e o Supremo Tribunal Federal a derrubou, né, lá atrás. Agora ela existe, mas ela é mais modesta, né? Mais suave. Né? Foi 1%, agora deve ser mais
1,5%, então tem que alcançar esse quórum para o partido. Quer dizer, não tem notícia de um partido ficar fora da Cláudia Barreira e ser extinto. Tem notícia do Não, partido? extinto não, mas teve gente que teve que mudar de partido para poder continuar, manter seu mandato. Né? O partido ficou sem representante no Congresso por não ter obtido. Quantos partidos nós temos hoje no Brasil? Que número devemos é ter 38, parece. 38? É mais de 30 com partidos registrados e aprovados, né? E tem mais de uns 70 mais na fila pretendendo. Não vamos chegar aos 100 partidos que nem nos Estados Tribunal. Unidos, lá 100 partidos aí, entendeu? Aquela salada de letras que é uma dificuldade. Aí vai tendo um partido, vai tendo um deputado por partido, aí eles falam assim, eu sou líder de bancada, ele é líder dele mesmo, né? Porque não tem nem como. Exatamente, né? E no Congresso fica inviável a administração dos interesses partidários, que são muitos partidos, líderes, gabinetes de liderança. Então, no Senado, o partido que consegue 3 senadores tem um gabinete de liderança. É mais despesa, é mais dinheiro público que vai embora. Né? Tá bem? Pegando o Carlos Bahia aqui, o Carlos Bahia contribui muito com a Radioativa com as notícias do Curitiba News. Aí, o Curitiba News. Bem-vindo, Carlos, fica à vontade aí. Estamos fazendo aí a conversa com o Álvaro Dias, né, que dispensa evidentemente a apresentação. E nosso tempo, já estamos aqui com 43 minutos aqui de entrevista, conversando. E vamos encaminhar os finalmente aí no sentido de você deixar uma mensagem, já que é pré-candidato, né? O seu assessor lá ficou nervoso, eu falei candidato, ele já ficou nervoso, falando, não é candidato, é pré. Então tá bom, pré-candidato do MDB. Porque na verdade nem pré eu sou, né? Nem ainda? Não. Eu ainda não disse que eu sou candidato, em nenhum momento. Né? Eu anunciei candidatura, eu tenho analisado o quadro político, mas tenho analisado principalmente do ponto de vista do eleitor, né? Não do político. O político eu conheço bem de perto. Como há mudanças no eleitorado, eu tenho que auscultar, né? Essa palavra meio complicada aí. Mas é consultar, é ouvir, avaliar, analisar, ter a percepção do que é convicção do eleitor, né? Fazer a soma para verificar se as minhas convicções são sustentadas também pela maioria do eleitorado. Né? Porque é evidente que o que eu tenho na pesquisa hoje me honra muito, eu sou muito grato por isso, porque é o reconhecimento do trabalho, são as pessoas que reconhecem o nosso trabalho, porque há os que não reconhecem, né? Há os que escrevem, não, mas ele nunca fez nada. Aliás, eu nunca fiz nada de mal, é isso que eu queria acrescentar, né? Eu nunca roubei, eu nunca assaltei, eu nunca. Né? Eu nunca usei privilégio das autoridades, que eu combato, mas não uso, não me beneficio desses privilégios, né? Porque há os que, durante a campanha eleitoral, falam em combater, mas depois não abrem mão de nenhum deles. Ao contrário, criam novos privilégios, aumentam os seus privilégios, né? Então, eu não fiz nada mesmo. Nesse campo eu não faço nada. Vocês têm razão, os que colocam lá no meu post, ali, nunca fez nada. Agora chegou a campanha, está voltando, eu não estou voltando. Ainda não estou voltando, posso voltar de sabor dessa gente má, né? Posso voltar. Dependendo do que eu senti como aspiração das pessoas. Porque aí uma responsabilidade implícita, né? Se eu participei tanto da vida pública e fui homenageado com tantas vitórias, olha, as pessoas não se lembram, a poeira do tempo encobre a memória, mas eu tenho que agradecer ao Paraná e aos paranaenses, porque eu bati o recorde em todas as eleições de votos, né? Deputado federal, eu fiz 10% dos votos em 1974, hoje corresponderia
a mais de 800 mil votos para deputado federal. Elegeria, portanto, 4 deputados a minha votação. Aquela fez com que tivessem fazer uma arrumação na apuração, porque senão teria que ter uma eleição suplementar, já que o MDB elegeu mais deputados do que tinha candidatos, em função da votação extraordinária que eu e o Belinati fizemos. Eu fui o mais votado e o Belinati o segundo. Então, eu fiz acho que 210 mil votos de verdade, né? O Belinati fez 150 mil. Então, nós tivemos uma votação que exigiria uma eleição suplementar, aí paralisaram as apurações, eu lembro até o nome da empresa, não vou citar aqui, mas paralisou durante uma semana e cortaram um pouco dos votos em cada município, para equilibrar, ficou 15 do MDB e 15 da Arena, para não ter uma eleição suplementar. Mas a Rede Globo tinha feito a apuração paralela e tinha revelado a minha votação de 210 mil votos e que teria uma eleição suplementar para preencher as vagas não preenchidas. Né? Então, esta foi uma delas. Depois veio a eleição de governador, em 86. A de 82, a eleição de senador, eu não me lembro a votação, mas derrotar Ney Braga, fazer 500 mil votos a mais do que ele, não foi brincadeira. Depois, a eleição de governador, que eu fiz 72% dos votos, enfrentando nada mais, nada menos do que Alencar Furtado e Jaime Lerner, uma chapa constituída por Alencar Furtado, e Jaime Lerner que saía da prefeitura com o Ibope alto, e o Alencar Furtado que era líder nacional do MDB à época. Ele saiu do MDB para disputar a eleição com Jaime Lerner de vice. E eu fiz 72%. Eu tenho que ser grato à população do Paraná. Por isso que eu disse que eu tive mais oportunidades que outros para ter o legado que eu posso oferecer à população num debate político. Né? E depois veio a eleição de 2014, que foi a maior felicidade minha, porque eu fiz quase 80% dos votos para senador em 2014, na eleição de um voto só, né? De uma vaga só. Então, é uma votação que a revista Veja colocou como a maior votação proporcional do Brasil em todos os tempos. Essa eleição é de 2014. Então, a falsa modéstia fica de lado, mas para agradecer, preciso dizer que isso aconteceu. Né? Como eu posso agradecer se eu não vou dizer o que aconteceu? E, aliás, se eu não disser, ninguém vai dizer, né? Ninguém gosta de os falar. Os microfones da Rádio Ativa são abertos exatamente para isso. Boca News surgiu então, eu sou grato. Para isso, né? Não sou candidato ainda, não estou apresentando nenhuma candidatura. Não, nem pré, você falou, nem pré-candidato eu sou. Eu tenho apanhado aí dos meus amigos que dizem, não, você tem que colocar o seu nome. Eu não coloco, né? Não tenho colocado. Por quê? Estou numa fase de análise. A vida fora da política é melhor, é mais confortável, é mais prazerosa. Eu digo que eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz. Deixa né? Então, eu ser testemunha. Fora da política é paz, é tranquilidade. Né? Deixa eu testemunhar. Você tinha pelo menos 15 reuniões, quando eu fiz a reunião com você no seu escritório. Não é muito bem a pessoa que está fora da política. 15 reuniões em seguida, políticos ali a correr no seu escritório. Eu voltei em dezembro, mas esse atendimento, né, mesmo fora da política, nesses 3 anos e pouco eu dei. Eu fui muito a Brasília, sem mandato, aliás, gastando do meu dinheiro, para tentar ajudar pessoas resolvendo problemas nos 3 poderes. Então, isso eu fiz mesmo sem ter mandato, mas essa vocação de servir, não houve nenhum interesse pessoal, e eu não tenho nem interesse eleitoral houve, porque eu não cogitava voltar mais. Né? Aí no final do ano eu fui surpreendido com uma medida lá no Podemos e tal, que eu não gostei e tal, então eu falei, vou me filiar no MDB, vou voltar onde eu comecei, né? Que pelo menos é uma manifestação de gratidão e de reconhecimento pela importância histórica do MDB
para o país e para a democracia. Então retornei. Álvaro Dias, E agora então, nós vamos ver o que acontece. Né? a aposentadoria passa longe, então, aí. Está eu acho forte, que, firme. Olha a saúde aí, ó. Embora tem uns aí que dizem que eu estou velho. Não sabe da saúde. Aí, Tem uns malandros aí que dizem. Quando eu convidei para entrevista no escritório, ele falou, puxa, eu vou deixar de ir na academia para lá e dar entrevista. Eu falei, faz favor. Ó, tá? Mas é verdade, hoje eu falhei, né? Não fui para academia, vim para cá. Mas a verdade é que as pessoas deviam olhar o check-up, não a idade. Né? Dá uma olhadinha no check-up aí para ver como é que está, graças a Deus. Ficou muito pontuado na sua última gestão de senador, porque você assumiu um papel difícil, né, de oposição, porque o pessoal lhe procurava, porque é o único voz que se levantava, e é o governo Lula trazendo algumas... Não é isso? Então isso é uma demonstração de coragem, você podia ficar comodamente no seu cargo e não falar nada. Eu realmente ganhei visibilidade porque tinha coragem de dizer as coisas. E a imprensa queria alguém que dissesse, que desse o verdadeiro nome às coisas, né? Robô é roubo, não é? Então, robô é ladrão, tem que dizer o verdadeiro nome, não é? As coisas, dar o verdadeiro adjetivo, né? Tem que ser colocado. E isso exigia coragem, obviamente, né? Sempre exigiu coragem. Então, por isso havia visibilidade. É natural que eu fique ou muito alegre, rindo bastante, né? Quando colocam lá, ele não fez nada. Ou eu dou risada ou fico nervoso, fico bravo, né? Porque é uma ignorância sem tamanho dizer isso. Pode dizer, eu não concordo com ele, mas ele fez. Ele se apresentou, ele esteve presente, ele brigou, né? Ele foi do combate e tal, né? Eu não concordo com ele, mas tem que reconhecer isso, tem que respeitar. Agora o cara dizer assim, não fez nada, é porque ele estava no mundo da lua, não estava no nosso mundo. Completamente, né? Fora, né? Fora da realidade. Estamos beirando aqui 1 hora de uma entrevista muito boa, muito importante. Você é uma personalidade não só estadual como federal, né? O Brasil todo reconhece seu trabalho, você é referência nacional, estadual, nem se fala, né? Porque esse reconhecimento, você veja, não é nem pré-candidato às pesquisas, né? Só mencionou, sonhei, acordei um dia de manhã e falei, sonhei ser senador de novo, aí as pesquisas já aparecem lá, não é? Tanto é que na pesquisa espontânea eu apareço lá com 0,8%, porque as pessoas não sabem, né, que é candidato. E quando coloca o nome é que vem esse índice, né? Então eu sou grato por isso, é evidente que é um reconhecimento e isso tem um peso, porque o que vai decidir se eu volto ou não é exatamente o eleitor, né? Se eu sentir que há uma convocação para que eu volte, se o que eu penso ainda vale para votar, porque eu não mudei, eu continuo mesmo. Eu continuo mesmo. O que eu combati, não há mudança. Eu continuo combatendo, não é? Combatendo o bom combate. O bom combate. Então eu sei que hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é alvo de todas as críticas. E eu sempre critiquei quando eu estava no Senado. Eu criei lá um grupo junto com outros senadores, o Muda Senado, nós conseguimos o número de assinaturas para instalar a CPI, exatamente para chegar ao impeachment de ministro do Supremo. Isso nós fizemos lá, quando eu estava lá, não é? Hoje falam, mas não fazem, né? E quem derrubou a CPI não fomos nós. Foi o Executivo que derrubou a CPI. Então, não saiu CPI. Então, eu continuo defendendo. Sim, tem que modernizar a legislação do impeachment, para se chegar a impeachment de ministro também, não só de presidente da República, como chegamos. Eu sou favorável a mudar o modelo de escolha dos ministros do Supremo, ao invés do apadrinhamento político, meritocracia. Quem tem mérito vai, aí a magistratura indica um, o Ministério Público outro, a advocacia outro, o presidente da República escolhe um dos 3, vai para o Senado, sabatina. Se ele é aprovado, ele vai para o Supremo por mérito e não por apadrinhamento. Ele vai ter independência para atuar, vai restabelecer
o respeito que nós devemos devotar ao Supremo Tribunal Federal e temos que fixar mandato. Não é a vida inteira, até 75 anos. Tem que ter 8 anos, 10 anos de mandato. Vamos estabelecer isso, as coisas mudam e acabar com o foro privilegiado das autoridades. Eu não só falei a vida inteira no Senado, todos os dias, quase todos os dias, me tornava chato, repetitivo, falando no fim do foro privilegiado das autoridades, como apresentei o projeto, aprovei no Senado, está na Câmara aguardando aprovação. Não aprovam porque não tem coragem, o presidente da Câmara não tem coragem de colocar, porque o Supremo não gosta do projeto. Mas quem tem que gostar é o povo brasileiro. Né? Quem tem que gostar é o povo. Então, é um projeto que tem que ser colocado. Então, são estas as questões essenciais. Não basta esses caras pegar assinatura de impeachment de ministros, que não isso acontece. Tudo é encenação. Não acontece. É enganação. Eles reúnem, convocam a imprensa, fazem uma coletiva, temos tantas assinaturas. Por que não muda a legislação? Tem um projeto meu de 2015 que muda a legislação do impeachment. Está lá no Senado. Não ficaria só para o presidente do Senado decidir se vai colocar o processo de impeachment ou não? Nem com grande maioria decidiria. Mas nem com maioria de assinaturas tiveram. Não resolve, porque o sistema é outro. É isso que precisa dizer para a população, não enganar a população. O que tem que colocar em votação é o fim do foro privilegiado, porque acaba com esse conluio que existe entre os poderes. E quem não votar favoravelmente ao fim do foro é porque está se protegendo por ter sido autor de falcatruas. São 34 mil cargos no Brasil. Tem mais de 200 ações criminais nas gavetas do Supremo envolvendo autoridades. Por isso não querem o fim do foro. Porque fica até prescrever, fica na gaveta até a prescrição. Não há no mundo, em nenhum país do mundo, não há nada semelhante ao que há no Brasil em matéria de foro privilegiado. Exatamente. E você que é advogado sabe muito bem disso. Né? Então, é uma realidade. É isso que nós pregamos, essas são as nossas convicções, é isso que vale para um eventual retorno meu. Então, nós vamos analisar se isso bate com o que deseja a população do Paraná ou não. Se não é isso, eu não posso ser candidato. Álvaro Dias, muito obrigado, foi proveitoso, 1 hora de entrevista, realmente continua esse jovem aqui, né, o sangue, a gente vê a alegria, a felicidade estampada no rosto, por isso, tá? Muito obrigado, o programa Boca News, a Rádio Ativa agradece a sua presença. Muito obrigado, foi uma alegria voltar à Boca Maldita, né? Lembrar aqui aquele momento histórico do grande comício das diretas. Imagine você dessa janela aqui olhando aquela multidão, mais de 60 mil pessoas aí, segundo a Polícia Militar, no primeiro grande comício das diretas. Então essa Boca Maldita aqui tem história, tem história. Muito bem, obrigado. Vamos com um pequeno intervalo e já voltamos. Você é corajoso. Começou na sua campanha lá em 80. O cara que faz jornal impresso hoje é corajoso. Tá bom. Muito bem. Muito legal isso aqui. Sério, Eu estou dando aula. Opa, tá bom? Ele me pediu tá bom. para tirar foto com ele.